O som do rio era ensurdecedor. A água batia forte nas pedras com uma força implacável, como se o próprio rio quisesse engolir tudo o que tocava. Cada segundo parecia um teste, uma batalha entre a natureza e quem ousasse se aproximar demais. Eu estava ali, parado à margem, sentindo o vento gelado do outono batendo em meu rosto. A brisa cortava minha pele, mas meu olhar estava fixo na água turva à minha frente. Algo me dizia que aquela era uma manhã diferente. Algo me dizia que eu não devia estar ali, mas não sabia o porquê. Foi quando eu ouvi o grito. Um grito que cortou o ar e fez o meu coração disparar. Era um grito de desespero, um grito tão profundo e agudo que parecia vir de um lugar muito distante. O som se misturava com o barulho da água, e por um momento, eu me perguntei se realmente havia ouvido aquilo. Mas então, o grito se repetiu, mais forte, mais urgente. Eu não pensei duas vezes. Não consegui pensar. Eu corri em direção ao som, sem saber o que me aguardava. Meu corpo entrou em modo automático, como se algo me controlasse. Meu coração batia acelerado, o sangue pulsava nas veias, e o medo, inexplicável, se misturava à adrenalina. Quando cheguei à margem do rio, tudo o que vi foi uma figura se debatendo nas águas turbulentas. A pessoa estava quase submersa, lutando para não se afogar. Eu olhei ao redor, mas ninguém mais se movia. As pessoas estavam paradas, sem coragem de agir, como se estivessem presas a um medo que ninguém mais entendia. Sem hesitar, eu pulei. A água gelada me envolveu imediatamente. O choque da temperatura quase me fez perder o fôlego, mas eu não podia parar. Cada braçada parecia mais difícil, e a correnteza, mais forte. Eu nadava com todas as minhas forças, tentando alcançar aquela pessoa antes que fosse tarde demais. Meu único pensamento era salvá-la, e nada mais importava. Quando finalmente consegui chegar até ela, o alívio foi instantâneo. Eu a agarrei com força, tentando trazer aquele corpo para a superfície, mas, ao tocá-lo, algo me paralisou. Não era apenas o cansaço, não era apenas o medo. Era uma sensação estranha que eu não conseguia entender. Eu olhei para o rosto daquela pessoa e, ao fazê-lo, algo gelou dentro de mim. Não era o frio da água. Era algo muito mais profundo, algo que me fazia questionar tudo. Eu nunca imaginei que aquele momento, aquele ato de coragem, me colocaria no centro de um mistério que ninguém poderia explicar. E foi nesse instante que comecei a perceber que a história que estava prestes a viver seria muito mais sombria e inexplicável do que eu jamais poderia ter imaginado. Porque, ao olhar para aquele rosto, eu percebi uma coisa que me deixou sem palavras. Era ele, ou não era? Aquele dia parecia comum à primeira vista. O céu nublado de outono, as árvores balançando lentamente ao sabor do vento e o som constante do rio, sempre presente, quase hipnotizante. Eu caminhava pela trilha que seguia ao longo da margem, com a mente cheia de pensamentos desconexos. Não estava buscando nada específico, apenas tentando processar as semanas que haviam se passado. Mas, no fundo, sentia que aquele dia seria diferente. Algo no ar estava pesado, como se o destino estivesse se preparando para me lançar em algo que eu ainda não conseguia compreender. O silêncio da floresta ao redor fazia tudo parecer mais intenso, mais real. Cada passo que eu dava parecia ressoar no meu peito, e por um momento, eu pensei que o tempo estivesse se estendendo, como se o mundo estivesse me forçando a viver cada segundo ali, naquele exato lugar. A solidão do ambiente era reconfortante, mas algo me incomodava sem razão aparente. Eu estava à beira de algo, mas não sabia o que. Foi então que eu ouvi o grito. Era um som agudo, penetrante, vindo de algum lugar nas profundezas da mata. Algo naquela voz fez o meu corpo gelar. Não era um grito qualquer. Não era um grito de medo ou de dor simples. Era um grito de desespero, de alguém lutando contra a correnteza, contra a própria vida. Algo dentro de mim sabia que não poderia ignorá-lo. Meu coração disparou, e meu instinto me impulsionou a agir. Eu não pensei, não questionei, apenas corri. Não me importava com o que estava à minha frente ou com os riscos. Tudo o que eu sabia era que alguém estava precisando de ajuda. O medo não teve tempo de tomar conta de mim, porque, no fundo, eu sabia que algo maior estava me chamando para agir. Corri o mais rápido que consegui,
com os pés batendo no chão de terra e as folhas secas estalando sob minhas botas. O grito ecoava em minha mente, cada vez mais desesperado. Eu sentia meu corpo aquecer à medida que o pânico tomava conta de mim. Aquele grito, ele não parava. Ele parecia vir direto do coração da floresta, como um alerta, como uma força invisível me puxando em direção ao perigo. Finalmente, quando cheguei à margem do rio, o cenário diante de mim me deixou sem palavras. Uma figura se debatia nas águas revoltas, lutando contra as forças da correnteza. Eu podia vê-la com clareza, quase como se o tempo tivesse desacelerado ao meu redor. Era um homem. Ou o que parecia ser um homem. Ele estava tão fraco, tão à beira de se afogar, que eu sabia que, se não fizesse algo imediatamente, ele desapareceria sob as águas para sempre. Eu olhei ao redor, buscando alguma ajuda, mas ninguém mais parecia agir. As pessoas estavam paralisadas, como se estivessem olhando para algo que as impedia de se mover. O medo era palpável, um medo que parecia atravessar cada um deles. Ninguém mais estava disposto a se arriscar. Mas eu não conseguia ficar parado. Com um único movimento, pulei na água gelada. O impacto foi brutal. A correnteza era forte, mais forte do que eu imaginava, mas a necessidade de salvar aquela vida me empurrava para frente, contra tudo. Meu corpo tremia com o frio, mas não era o suficiente para me parar. Eu nadava com toda a força que tinha, me aproximando daquela figura cada vez mais. O desespero dela se misturava com o meu. Eu precisava chegar até ele. Eu precisava salvá-lo. Quando finalmente o alcancei, fui surpreendido pela sensação de fraqueza que me tomou. Ele estava frágil, quase sem forças para se segurar em mim, mas havia algo mais, algo que eu não conseguia entender. Seu rosto parecia familiar. Não era o rosto de um desconhecido, mas de alguém que eu já havia visto antes. Eu olhei para ele, e o choque foi instantâneo. Aquelas feições, eu reconhecia aquelas feições de algum lugar, mas não conseguia identificar de onde. O que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Quando o puxei para a margem, tentando mantê-lo em segurança, ele me olhou nos olhos. E foi nesse momento que a sensação de familiaridade se transformou em algo mais profundo, mais perturbador. Algo dentro de mim se apertou. Porque, no fundo, eu sabia que aquele homem não era um desconhecido. Mas como poderia ser? Quem ele era, de verdade? E o que ele estava fazendo ali, à beira da morte? Eu não sabia ainda, mas algo me dizia que esse resgate não era por acaso. Que aquela vida, que eu estava tentando salvar, estava conectada a algo muito maior, muito mais sombrio, do que eu poderia compreender. E a verdade começava a parecer muito mais distante do que eu imaginava. Quando conseguimos sair da água, a primeira coisa que percebi foi o olhar vazio dele. Ele estava ofegante, seu corpo tremia de frio, mas não parecia sentir a intensidade do que havia acontecido. Ele parecia perdido, como se estivesse distante de tudo. Tentei acalmá-lo, mas ele não conseguia falar. Seus olhos estavam fixos em algum ponto no horizonte, como se estivesse observando algo que ninguém mais poderia ver. Eu o apoiei contra uma árvore, tentando ajudá-lo a se aquecer, mas mesmo com o tempo passando, ele continuava em silêncio. Por um momento, eu pensei que ele estivesse em choque, mas a sensação que eu tinha era de que havia algo mais ali, algo que eu não conseguia entender. O que mais me incomodava, além da sua falta de reação, era o fato de que, a cada segundo que passava, eu ficava mais convencido de que o rosto dele me era familiar. Eu tentei falar com ele várias vezes. Perguntei seu nome, de onde vinha, o que estava fazendo ali. Mas ele nada respondeu. Seus olhos não deixavam de olhar para o horizonte. O medo crescia dentro de mim, e eu não sabia por quê. Algo parecia não estar certo, e aquele silêncio fazia tudo parecer ainda mais estranho. Decidi então levá-lo até a cidade. Talvez os médicos pudessem ajudá-lo, ou alguém ali poderia descobrir o que estava acontecendo. Eu não sabia mais o que fazer, mas não podia deixá-lo ali, sem respostas. O caminho de volta foi longo e, ao longo do percurso, o homem continuava a mesma coisa, em silêncio. Sua respiração ofegante era a única coisa que quebrava a quietude daquela jornada. Eu não conseguia tirá-lo da minha cabeça,
e a sensação de que havia algo de errado com ele só aumentava. Quando finalmente chegamos ao centro médico, eu levei-o diretamente aos cuidados dos enfermeiros. Eles começaram a monitorá-lo, checando seus sinais vitais, mas estavam tão perplexos quanto eu. Não havia ferimentos visíveis, nem qualquer outro sinal físico que justificasse o estado dele. O médico disse que ele estava apenas exausto, com sinais de desidratação, mas que, com o tempo, ele se recuperaria. Eu fiquei ali, esperando, mas uma sensação incômoda continuava me assombrando. O que eu não sabia era que aquilo era apenas o começo. Porque, naquela noite, enquanto o homem estava sendo atendido, algo estranho aconteceu. Eu passei pela sala de observação e, por um instante, vi os olhos dele. Ele estava olhando diretamente para mim. Mas o que me deixou paralisado não foi apenas o fato de ele me olhar, foi o que vi em seus olhos. Não havia expressão alguma, mas algo naqueles olhos parecia me reconhecer. Eu fiquei ali, parado na porta, como se estivesse preso, como se o próprio tempo tivesse parado. A cada segundo, aquela sensação de familiaridade ficava mais forte. Eu sentia como se ele estivesse tentando me dizer algo, algo que eu não estava conseguindo entender. Mas antes que eu pudesse me aproximar, algo ainda mais estranho aconteceu. A enfermeira entrou na sala, e a primeira coisa que disse foi: "Ele não está mais aqui." Ela me olhou, confusa, e eu corri até a cama onde ele estava. O lugar estava vazio. Não havia sinal dele em nenhum lugar. O silêncio tomou conta do ambiente. Não havia nenhuma explicação, nenhuma pista do que havia acontecido com ele. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer, até que uma voz do fundo da sala me fez virar. Um homem de idade avançada estava sentado em uma cadeira, observando a cena. Ele me encarou por um longo momento e, finalmente, disse algo que me congelou por dentro. "Ele já esteve aqui antes." Essas palavras ecoaram em minha mente, mas não fiz a menor ideia do que isso significava. O que ele queria dizer? Como ele sabia? O homem de olhos vazios tinha desaparecido, e agora eu me via em um lugar ainda mais sombrio, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Eu decidi investigar. Eu precisava entender. Mas quanto mais eu procurava, mais eu me via envolvido em uma teia de mistérios. Perguntei a todos os médicos, a todos que estavam no hospital, mas ninguém parecia saber nada. O homem tinha simplesmente desaparecido, sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Foi então que comecei a investigar por conta própria, por conta de um pensamento que não parava de martelar em minha mente. Eu já o vi antes. Onde? Quando? E por que, de alguma forma, ele parecia ter me reconhecido? A tensão estava me consumindo. Cada pedaço da minha investigação revelava mais perguntas e menos respostas. Mas eu não podia parar. Eu não podia descansar até que entendesse o que estava acontecendo. Eu sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Algo que eu não podia controlar. Algo que eu não deveria ter mexido. Eu sabia que estava me afundando mais e mais em um mistério do qual não conseguiria sair facilmente. Cada pista parecia levar a mais confusão, e, quanto mais eu tentava encontrar respostas, mais a situação se tornava insustentável. As pessoas à minha volta começaram a perceber minha obsessão e começaram a se afastar. Eu passava noites em claro, lendo arquivos, analisando detalhes que outras pessoas talvez ignorassem. Mas nada fazia sentido. E então, uma noite, enquanto revisava as imagens antigas de desaparecimentos na região, uma foto chamou minha atenção. Era uma foto de um grupo de pessoas em um jornal de mais de 10 anos atrás. A imagem era desfocada, mas uma figura ali, no canto da foto, me fez parar no tempo. Ele estava lá. Aquele homem. O mesmo homem que eu havia resgatado. O mesmo homem que havia desaparecido do hospital. Ele estava em uma foto de um caso antigo, e na legenda havia algo que me fez arrepiar: desaparecido sem deixar vestígios. Fui até a delegacia procurar mais informações, e o que descobri foi ainda mais perturbador. Aquela mesma pessoa havia sido dada como morta, anos antes, em um acidente de barco no mesmo rio onde o encontrei. Mas como ele estava ali, vivo, e por que ele tinha voltado? Eu sabia que a conexão não podia ser apenas coincidência. Algo estava acontecendo,
algo que ninguém queria me contar, algo que estava sendo mantido em segredo, por uma razão que ainda não compreendia. No meu retorno à cidade, comecei a notar coisas ainda mais estranhas. Vários relatos de desaparecimentos recentes começaram a surgir, e todos pareciam ter algum ponto em comum. As vítimas estavam, de alguma forma, ligadas a histórias do passado. E, por mais estranho que fosse, cada uma delas parecia se encaixar em um padrão. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. E foi quando fui até o antigo arquivo da cidade, um lugar esquecido onde documentos e fotos de casos antigos eram mantidos em caixas empoeiradas, que eu encontrei algo que me deixou paralisado. Lá, entre os papéis antigos, estava uma carta datada de mais de 20 anos atrás. Ela estava assinada com um nome que me era estranhamente familiar. O nome do meu avô. A carta falava sobre um projeto de experimentação que envolvia a manipulação da vida e da morte. Falava de uma série de experimentos realizados em pessoas desaparecidas, pessoas que, segundo a carta, estavam sendo trazidas de volta de alguma forma. Aquelas palavras soavam loucas, impossíveis, mas, à medida que eu lia, uma parte de mim sabia que aquilo fazia parte de um pesadelo real que estava se desenrolando diante dos meus olhos. Eu não estava lidando com simples desaparecimentos. Eu estava lidando com algo muito mais sombrio, algo que envolvia controle, manipulação e experimentação. E, naquele momento, eu percebi que o homem que eu salvei não era apenas uma vítima. Ele era parte de algo muito maior. Ele havia sido parte de um experimento, uma tentativa de manipular a morte e a vida, e ele estava voltando, de alguma forma. E eu havia me envolvido demais. A tensão só aumentava. Eu não sabia quem estava por trás de tudo aquilo, mas eu sabia que minhas ações estavam atraindo uma atenção perigosa. Eu era agora uma peça no jogo de alguém, e não sabia como sair desse pesadelo. E então, à medida que a busca por respostas se tornava mais desesperadora, uma ideia começou a se formar na minha mente. E, como em um pesadelo, eu sabia que não havia mais volta. Eu precisava confrontar o homem, descobrir quem ele realmente era, e entender o que ele queria de mim. Mas, mais do que isso, eu precisava saber até onde isso ia me levar. Foi então que uma noite, quando eu estava no meu apartamento, um toque na porta me fez congelar. Eu abri devagar, e quando vi quem estava lá, meu corpo inteiro se congelou. Era ele. O homem que eu havia resgatado. Mas ele estava diferente. Mais calmo, mais confiante. E foi aí que ele disse algo que me deixou sem palavras. Você sabe quem eu sou. Não sabe. Você já me viu antes. Em outra vida. Outra chance. Outra história. E com aquelas palavras, ele se virou e começou a andar, sem olhar para trás. Eu sabia que ele estava me levando para um abismo ainda mais profundo do que eu já imaginava. E a partir daquele momento, eu não sabia mais quem estava no controle, eu ou ele. O ar parecia mais denso depois da conversa com ele, e, à medida que eu tentava digerir tudo o que ele me dissera, uma sensação ainda mais forte de urgência se apoderava de mim. Eu estava envolvido em algo que não conseguia compreender por completo, mas as peças estavam começando a se encaixar de uma forma perturbadora. Eu havia salvado aquele homem de algo, mas e se ele fosse parte de algo ainda mais sinistro do que eu imaginava? Eu não podia ficar parado. Precisava de respostas. Decidi seguir minha investigação, mas agora havia uma pressão ainda maior. Eu estava em um jogo onde as regras pareciam ter sido definidas por alguém mais, alguém que me controlava sem que eu soubesse. Mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Porque o homem que eu salvei não era só uma vítima, como eu pensava. Ele estava me levando para um abismo, e eu não podia me dar ao luxo de hesitar. Passei os dias seguintes investigando com mais fervor. Eu sabia que algo estava sendo escondido. As pessoas que estavam envolvidas em todos esses desaparecimentos, a forma como eles pareciam sumir sem deixar vestígios, tudo parecia orquestrado, planejado. Era como se eu fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, sem saber o quadro completo. Foi quando eu encontrei algo ainda mais alarmante: arquivos antigos, de uma fundação que ninguém mais lembrava. Eu não sabia como tinha acessado aqueles documentos, mas uma parte de mim sabia que estava sendo guiado por forças que eu não entendia. O nome da fundação era Renascimento,
e o objetivo parecia ser a manipulação do ciclo da vida e da morte. Experimentos para trazer pessoas de volta de alguma forma, mas sem realmente trazer a pessoa de volta. Era como se estivessem tentando criar uma versão dessa pessoa, uma versão controlada, um fantasma que obedecia às suas ordens. O que mais me deixou chocado foi o fato de que meu avô estava entre os envolvidos. O homem que eu pensava ser uma simples figura da minha infância estava diretamente ligado a esses experimentos. E, naquele momento, tudo começou a fazer sentido, ou melhor, começou a fazer sentido de uma forma ainda mais perturbadora. Meu avô estava envolvido em algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Ele não era apenas uma vítima de suas próprias escolhas. Ele havia sido o criador de algo que estava muito além de qualquer entendimento humano. Ele tinha sido parte de uma experiência que envolvia a morte, mas que nunca deixava realmente acontecer. Isso me deixou mais determinado a ir até o fundo da história, mas a cada passo que dava, o medo se intensificava. Eu sabia que estava me aproximando da verdade, mas a verdade, agora, parecia algo que eu não queria mais enfrentar. Havia algo terrível à minha espera. Algo que eu não poderia controlar. Eu passei a noite toda revisando os documentos e arquivos, tentando entender qual era o meu papel nisso tudo. E, no meio dessa busca frenética por respostas, algo me paralisou. A porta do meu apartamento estava entreaberta. A princípio, pensei que fosse apenas o vento, mas ao me aproximar, senti o frio na espinha. Algo estava errado. Quando entrei no corredor, percebi que não estava sozinho. O homem que eu havia salvo estava lá, parado no meio do caminho, como se tivesse aparecido do nada. Ele não disse uma palavra, apenas me encarou com aquele olhar vazio, mas que agora parecia ter algo mais, como se ele soubesse mais do que estava disposto a contar. Eu tentei falar, mas as palavras me falharam. O medo se apoderava de mim, e eu não sabia o que ele queria, mas uma parte de mim já sabia. Ele estava de volta porque a experiência que o envolvia ainda não tinha acabado. Você não pode fugir disso, você sabe disso, não sabe, ele finalmente falou. Sua voz estava calma, como se estivesse se divertindo com o meu sofrimento. Eu sou uma parte de algo muito maior, e você foi escolhido. Escolhido para o quê? Eu consegui perguntar, a voz quase um sussurro, mas o medo já estava tomado de mim, me impedindo de reagir. Ele se aproximou lentamente, seus passos silenciosos. Você está aqui para ver o que acontece quando se mexe com o ciclo da vida e da morte. E agora, você será forçado a entender o que eu sou. O que todos nós somos. Nós somos o renascimento. E não há como voltar atrás. Aquelas palavras ressoaram em minha mente enquanto ele se afastava, desaparecendo na escuridão do meu apartamento. Eu estava preso em algo que não poderia controlar. O jogo havia mudado, e agora eu estava no centro dele. Eu sabia que não tinha mais tempo. O relógio estava correndo contra mim, e eu não sabia mais quem estava me observando ou o que estava esperando. Mas uma coisa era certa, eu precisava encontrar uma saída. Precisava entender o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Cada som à minha volta parecia um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que estava sendo seguido, mas não conseguia ver quem estava por trás dessa vigilância. Tudo o que eu sabia era que o homem que eu havia resgatado, o homem que parecia não ter morrido, estava cada vez mais próximo. Mas não só ele. Algo maior estava em movimento. Algo que eu não tinha como compreender completamente. Decidi ir ao único lugar onde talvez eu pudesse encontrar respostas definitivas, o antigo laboratório de meu avô. Eu não sabia exatamente o que encontrar ali, mas eu precisava saber. Eu precisava entender como e por que eu estava envolvido nessa trama macabra. E por mais que o medo me consumisse, eu sabia que só ali poderia encontrar as respostas. A casa de meu avô, que já fora um centro de estudo e pesquisa, estava em total abandono. As paredes, que antes estavam cheias de vida, agora pareciam arcar com o peso de segredos não revelados. O ar estava pesado, o cheiro de mofo e papel envelhecido era inconfundível. Cada passo que eu dava fazia o chão render, e meu coração batia mais forte a cada movimento. No andar superior, eu encontrei uma porta trancada.
Não pensei duas vezes. Com as mãos tremendo, consegui arrombar a fechadura. O que vi lá dentro foi ainda mais devastador do que eu esperava. Arquivos antigos estavam espalhados por toda a mesa, e sobre ela, um objeto que imediatamente me chamou a atenção: um diário. O diário, ao ser aberto, revelou algo inimaginável. Eu comecei a ler, e o que estava escrito ali desafiava tudo o que eu sabia sobre o que era possível. O experimento de renascimento não era apenas sobre manipulação da morte. Era sobre recriar vidas. Mas não vidas como conhecemos. Eles estavam tentando criar humanos que fossem melhores, com capacidades além do normal, e o processo de criação não era um simples estudo. Era um jogo de controle, onde a morte era manipulada de formas inusitadas, e aqueles que morriam poderiam ser trazidos de volta como cópias. Eu me sentia tonto ao ler aquelas palavras, mas o mais aterrador de tudo era a conclusão que meu avô havia feito naquele diário. Ele não apenas havia feito parte dos experimentos com as pessoas desaparecidas. Ele mesmo se tornou um dos primeiros sujeitos de teste, e o renascimento havia sido concluído com ele. Ele estava morto, mas voltou. Assim como o homem que eu resgatei. Eles eram os mesmos. O homem que eu havia tirado da água não era apenas uma vítima, mas um dos muitos sujeitos experimentais. E ele, assim como eu, estava agora preso a um ciclo do qual não poderia escapar. A grande revelação, porém, veio quando eu olhei para um pedaço específico de papel. Uma lista de nomes. E ali, em meio a tantas anotações, havia o meu nome. Ao lado dele, as palavras estavam claramente escritas: última peça no ciclo. Eu não acreditava no que via. Eu, também, havia sido escolhido. O ciclo da vida e da morte, o renascimento, não era apenas sobre o que acontecia com os outros. Eu havia sido parte disso tudo desde o começo, mesmo sem saber. Eu estava sendo manipulado. Eu fazia parte de um experimento maior do que eu jamais imaginaria. Mas o mais chocante era o fato de que o meu avô, mesmo após a morte, ainda controlava o jogo. E agora, eu era uma peça central nele. Eu, sem saber, havia sido envolvido em uma rede de manipulações, de mortes e ressurgimentos, de pessoas que nunca deveriam ter sido trazidas de volta. A verdade se impôs de forma brutal. O homem que eu havia resgatado, o homem do qual eu sentia que algo estava errado, não era apenas um sobrevivente. Ele era uma parte do experimento. E, agora, ele estava de volta para completar o ciclo. Ele não estava ali para ser salvo. Ele estava ali para me levar para um destino ainda mais sombrio. Para me lembrar de que a morte e a vida não eram mais definitivas, e que ninguém estava verdadeiramente livre. Minha mente estava em choque. O que havia começado como uma tentativa de salvar uma vida agora se transformava em um pesadelo indescritível. E, enquanto eu olhava as anotações do diário, eu sabia que a história não acabava ali. O ciclo ainda não havia se fechado, e eu era a chave. A última peça. Eu estava preso, e não sabia como escapar. Eu estava perdido. O diário em minhas mãos, o labirinto de informações que me envolvia, tudo parecia um pesadelo do qual não poderia acordar. A ideia de que meu próprio avô, morto há tanto tempo, estivesse no centro de tudo aquilo me deixava atordoado. Mas o que me deixou realmente paralisado foi a última linha do diário, algo que meu cérebro demorou para processar. Você não está fora do ciclo, você é o ciclo. Eu não entendia o que aquilo significava. Como eu poderia ser o ciclo? Eu tinha apenas agido impulsivamente, saltado no rio para salvar alguém. Mas a verdade começou a se desenrolar de uma forma que eu jamais imaginaria. Eu olhei para os arquivos espalhados sobre a mesa. Cada uma das vítimas que haviam desaparecido na cidade, cada uma das pessoas ligadas ao projeto Renascimento, não estava lá por acaso. Elas eram partes de um experimento, sim, mas não da maneira como eu pensava. Elas não eram apenas cobaias, eram substituições. Substituições para os originais. Como se o experimento tivesse por objetivo criar cópias das pessoas, matar as versões antigas e trazê-las de volta com as modificações desejadas. E eu era uma dessas cópias. Minha vida inteira havia sido uma mentira, uma ilusão criada por esse ciclo. Eu era uma versão substituta,
parte de um experimento iniciado muito antes do meu nascimento. Mas a verdadeira surpresa veio em um momento de lucidez. Eu olhei para a janela da velha casa, a luz fraca da lua iluminando os arredores, e algo se encaixou na minha mente. O homem que eu havia resgatado não era um simples sobrevivente. Ele também era uma cópia. Mas ele não era apenas mais um sujeito de teste. Ele tinha sido um erro. Ele, como eu, fazia parte de um experimento. Mas ele não deveria estar ali. Ele havia sido trazido de volta com algo falho, algo que o fazia lembrar do seu passado anterior, como eu agora começava a lembrar do meu. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que estávamos presos, sendo manipulados, controlados, e ele não queria mais fazer parte disso. Foi quando ele apareceu na porta da sala, mais uma vez. Sua presença era gelada, e seus olhos estavam diferentes. Agora, não havia mais uma expressão vazia. Havia raiva. Havia dor. E a maior revelação de todas, algo que ele nunca me dissera até aquele momento, escapou de sua boca com um sussurro sombrio. Você é o início, não o fim. O projeto não termina até que você complete o ciclo. Eu girei os calafrios em minha espinha. O homem que eu havia tentado salvar não era o culpado, como eu havia pensado. Ele era mais uma vítima do que um vilão. Ele havia sido manipulado tanto quanto eu. Mas, em algum momento, ele havia se rebelado. Ele sabia que eu fazia parte de algo muito maior do que um simples experimento. E ele sabia que eu tinha o poder de destruir tudo. Mas como? Como eu poderia destruir algo que estava tão profundamente arraigado em minha existência? Eu já era uma parte dele. A verdade era que não havia nada de real em minha vida. Eu não tinha lembranças genuínas, não tinha uma história própria. Fui fabricado, como uma marionete de um sistema que me controlava sem eu perceber. A revelação foi esmagadora. Eu olhei para aquele homem, compreendendo, pela primeira vez, que ele era um reflexo do que eu poderia ter sido. E enquanto ele avançava em minha direção, eu sabia que minha escolha agora era clara. Eu precisava tomar o controle do que me restava de humanidade. Eu precisava quebrar o ciclo. Mesmo sabendo que não seria fácil, que cada tentativa de fugir de tudo isso só me traria mais dor e sofrimento. Está na hora de acabar com isso, ele disse, com um leve sorriso. Você não pode mais fugir do que você realmente é. Mas antes que ele pudesse completar sua frase, a sala escureceu completamente. A presença dele se desfez no ar, e eu fiquei ali, sozinho no escuro. O silêncio me envolveu como uma cápsula, e uma sensação de alívio, embora leve, tomou conta de mim. Eu tinha uma decisão a tomar. A última peça do jogo estava comigo. Eu poderia permitir que tudo se repetisse, que o ciclo se fechasse com mais uma ressurreição, ou poderia tentar algo ainda mais ousado, destruir o sistema de dentro, fazer com que o renascimento, a manipulação das vidas e das mortes, acabasse. Mas, mais importante, eu precisava entender uma coisa antes de tomar qualquer ação. Eu não sabia mais quem era. Eu não sabia mais o que significava viver uma vida real. Eu não sabia mais o que significava ser livre. Mas, com aquele silêncio preenchendo o ambiente, eu percebi que a única maneira de quebrar o ciclo era confrontá-lo. E o confronto seria com eu mesmo. Eu, a última peça. A chave para encerrar o renascimento. O silêncio na sala me envolvia, como se a própria casa estivesse esperando pela minha decisão. Eu sabia que não havia mais volta. O jogo havia se tornado pessoal, e a única maneira de realmente escapar era enfrentá-lo, não como uma vítima, mas como alguém que poderia, finalmente, controlar seu destino. A verdade sobre quem eu era, sobre quem todos nós éramos, já não importava mais. O que importava agora era o que eu escolhia fazer com o que restava de mim. A sala escura parecia se fechar sobre mim, e, por um momento, eu senti uma onda de desesperança, como se não houvesse solução para o que estava acontecendo. Eu podia fugir, ignorar, mas isso nunca me libertaria. O ciclo continuaria, e todas as minhas tentativas de escapar seriam em vão. Eu estava, de certa forma, preso, não apenas pela manipulação das minhas próprias memórias, mas pela ideia de que não havia mais nada verdadeiro em minha vida. Eu era uma peça de um jogo que eu nem mesmo compreendia. Mas,
Então, uma única ideia surgiu em minha mente. O que aconteceria se eu decidisse criar meu próprio fim? O jogo nunca foi sobre como escapar, mas sobre como terminá-lo. Naquele momento, senti que o peso das revelações que haviam se acumulado dentro de mim não eram para me destruir, mas para me dar poder. Eu não era mais um fantoche nas mãos de forças invisíveis. Não mais. Eu olhei ao redor da sala e percebi que, em um estranho jogo de espelhos, havia algo que me tornava único. O que me tornava diferente dos outros que haviam sido manipulados, trazidos de volta e usados como peças. A minha capacidade de escolher. Era isso que fazia a diferença. Não importava de onde eu vinha ou quem eu era. O que importava agora era a decisão que eu tomaria. Eu estava cansado de ser controlado. Eu estava cansado de ser parte de algo que não fazia sentido. E, mais importante, eu estava cansado de ser uma vítima. Eu decidi que chegaria até o fim. Eu não sabia exatamente como faria isso, mas sabia que a luta contra o renascimento seria minha. Eu enfrentaria a verdade, não importa o custo, porque, no fundo, eu sabia que, ao final de tudo, havia uma lição a ser aprendida, uma verdade escondida debaixo da dor e da confusão. Salvar uma vida não significa apenas resgatar alguém de um rio. Significa também salvar a si mesmo de se perder no ciclo interminável da manipulação e do controle. Eu olhei para os arredores da casa, para os documentos e arquivos, para o legado de meu avô e de tantos outros que haviam sido usados, e finalmente entendi. Porque, no fim, salvar uma vida é salvar um mundo inteiro. A sensação de alívio foi lenta, mas poderosa. Ao tomar o controle do meu destino, ao finalmente entender que eu podia escolher, eu havia quebrado o ciclo. Eu sabia que, mesmo que o sistema tentasse me puxar para de volta para a escuridão, eu poderia lutar, e continuaria lutando, até que fosse possível. Enquanto eu olhava pela janela, o céu começava a clarear, e uma nova luz começava a se formar no horizonte. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa eu sabia com certeza: meu caminho seria meu, e ninguém mais poderia ditá-lo. O ciclo havia sido quebrado, e eu estava finalmente livre.